Olá, senhora! Olá, senhor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos embora a mais uma reflexão? Hoje eu fui correr de manhã e, e é muito incrível como as atividades durante a atividade física a gente vai recebendo muitos insights, muitas mensagens, as coisas começam a fazer sentido assim na nossa cabeça. Por quê? Porque a atividade física, ela é algo que nos ancora. O que isso quer dizer? É algo que nos traz uma presença maior. E nesse estado de presença, é como se toda a nossa energia se integrasse em nós mesmos. Então, a gente começa a ter mais clareza sobre algumas coisas e alguns entendimentos sobre algumas coisas. E uma coisa que sempre vem para mim durante a corrida é uma história que eu vivi na adolescência com uma professora. Ela era uma professora, eu acho que era de biologia, ciências, alguma coisa aí. E eu lembro que eu achava a aula dela muito chata. E eu tinha muita preguiça, assim, durante a aula dela eu sentia um cansaço extremo, assim, uma falta de energia. E aí eu queria o quê? Dormir. Eu abaixava, eu abaixava a cabeça na carteira. Minha época ainda, eu acho que hoje chama carteira ainda, né? Aquelas mesinhas e cadeira, não sei como chama. E aí eu abaixava a cabeça ali e não queria prestar atenção, eu só queria dormir ali, né? Durante a aula dela. E olha como é interessante, gente, a energia não mente. A gente sente, a gente sente a energia do ambiente, a gente sente a energia das pessoas. E hoje, analisando essa situação, eu vejo como, coitada, ela tava fazendo uma coisa que ela não gostava. Ela tava ali fazendo uma coisa que ela não gostava e, de alguma forma, eu sentia aquilo e me dava preguiça de assistir aquela aula. E é muito interessante, porque hoje, se eu estivesse estudando hoje, seria uma matéria que eu prestaria atenção em tudo, assim, é algo que eu gosto. Mas ali com ela não tinha uma conexão. E aí, um dia, ela chegou na minha carteira, me cutucou e falou assim, Luciane, você é muito preguiçosa, você vive dormindo na minha aula, nossa, isso não sai da minha cabeça. Ela falou assim, você tá precisando fazer uns exames pra ver se não tá com alguma anemia, alguma coisa assim. Gente, isso ficou na minha cabeça. Você é preguiçosa. E assim, eu não lembro se eu ouvi isso. Talvez tenha ouvido isso de outras pessoas conforme eu fui crescendo aí. Mas você é preguiçosa é uma coisa que sempre ficou pra mim. E eu sempre acreditei que eu era uma pessoa preguiçosa. Assim, vira e mexe é uma coisa que volta pra mim, assim, sabe? Mas não me incomoda tanto como antes e não me afeta tanto. Eu vou te explicar por quê. Durante a infância, durante a adolescência, eu não fui uma pessoa que foi estimulada a praticar atividade física. E assim, não, talvez seja pela crença de que mulher, né? Eu sou filha Eu sou filha com outras duas irmãs, né? Então, só mulheres em casa. Só meu pai com a energia masculina em casa. E aí não tinha aquela coisa de incentivo à atividade física. E hoje a gente sabe que a atividade física ela é muito importante para a nossa energia, mesmo para a nossa saúde, para trazer hormônios que liberam que liberam que liberam a nossa energia vital, né? Então, assim, eu já não praticava atividade física. Fazia coisas que eu não gostava. Porque eu comecei a falar da atividade física? Porque quando eu comecei a entender sobre a minha energia, como a minha energia funciona, eu entendi que a atividade física para mim é essencial. E fazer uma atividade física que geralmente que me traga realização, que me traga
prazer, porque não sei se você conhece o desenho humano. Desenho humano é como se fosse um mapa astrológico. Existe um mapa de desenho humano que conta como funciona a nossa energia. A minha energia é geradora manifestante. E a geradora manifestante, ela tem muitos picos de energias durante o tempo e ela precisa gastar essa energia de uma forma física. Seria na atividade física. Então, a atividade física é algo que me abastece. E aí, conforme eu fui praticando atividade física, conforme eu fui entendendo como ela é essencial para mim, eu vejo o quanto isso, assim, se eu tivesse essa consciência antes, mas nada é por acaso, se eu tivesse essa consciência lá na adolescência, altas coisas seriam muito diferentes hoje, mas nada é por acaso e teve um propósito nisso tudo. E aí, sobre essa coisa de preguiçosa, né? Eu sou taurina. Taurina com ascendente em touro. Então, taurina pra caramba, né? E aí, eu sempre ouvi, assim, astrólogos que me corrijam, mas o que eu sempre ouvi na minha vida sobre energia taurina, sobre o signo de touro, é que touro é preguiçoso. Então, assim, eu aceitei isso de que eu era preguiçosa e assim eu vivi durante muito tempo na minha vida. Hoje eu com 41 anos, tenho cara, comenta aqui. Hoje aos meus 41 anos é a primeira vez que eu pratico atividade física assim de forma regular. Já tem aí porque eu sempre começava, parava. Ia de uma atividade para outra e assim. Eu não durava 6 meses numa atividade. E aí eu acho que já vai fazer quase um ano que eu tô aí correndo. Então, eu considero que eu achei a minha atividade do coração. Mas aí eu queria falar sobre eu acreditar nisso, que eu era preguiçosa, né? Por acreditar nisso, por muito tempo, eu fiquei agindo como uma pessoa preguiçosa. Eu não tinha um autocuidado assim com o meu lar, muita preguiça mesmo de cuidar da energia da minha casa. E eu não tenho medo, não tenho assim, nenhuma barreira em assumir isso hoje, porque eu sinto que algumas pessoas precisam ouvir isso, porque a gente às vezes fica escondendo, né? Tipo, ai, mulher, tem cuidado do seu olhar para... Gente, durante muito tempo eu não tive isso, eu não tive uma vontade de cuidar do meu espaço, desde criança eu era uma pessoa que eu dormia muito. Durante a minha infância, durante a minha adolescência, eu queria dormir, porque, e assim, durante a adolescência pelo menos, porque a infância eu não lembro muito, mas durante a adolescência era algo assim, uma fuga, sabe? É como se assim, eu não quero viver isso e eu vou dormir, entendeu? Tanto é que hoje eu vejo pessoas que dormem o tempo inteiro e eu fico bem preocupada, porque eu digo, nossa, será que a pessoa tá cansada mesmo ou será que ela tá fugindo? Então assim, fica aí uma pulguinha atrás da sua orelha se você é uma pessoa dorminhoca. Mas, assim, claro, gente, existem alguns tipos energéticos que precisam realmente se reabastecer. E outra coisa que eu sinto aí nesse sentido é de que talvez, às vezes, a gente está fazendo tanta coisa assim que não faz sentido pra gente durante o nosso dia, que não nos preenche, que a gente acaba ficando cansado, drenado a maior parte do tempo. Era o meu caso lá na adolescência. E olha que incrível que isso foi vindo pra mim hoje, né? Hoje como adulta. Entendendo como a minha energia funciona, entendendo realmente como eu sou na parte energética, hoje eu compreendo que a maior parte do tempo eu estava insatisfeita de não poder me expressar. A expressão foi uma coisa que sempre foi assim abafada pra mim, sabe? Porque eu venho de uma geração que você não podia, né? Falar o que você pensava. Você não podia expressar quem você realmente era. A gente era calado
Ah, menina tem que fazer isso, menino é para aquilo. Ah, você foi feito para isso. Você vai trabalhar com o que eu achar que deve ser. Ah, a profissão tal não faz sentido. Acreditar nisso é besteira. Então, assim, foi uma geração que foi muito abafada, assim, a forma de expressar, a gente era levado a acreditar o que os adultos acreditavam, então a gente não podia questionar, a gente não podia perguntar, e assim, muitos de nós que vivemos nessa geração, a gente foi calada, foi abafada. Então, eu era uma pessoa que não podia mostrar quem eu realmente era. E eu também não sabia, não sabia quem eu realmente era. Eu ia levada a ser como as pessoas, como os adultos achavam que eu deveria ser. E assim, e no interior, gente, eu era assim, uma pessoa. Nossa, olha, me traz emoção, porque hoje eu tenho essa consciência de que voltar para nossa essência, voltar para quem a gente realmente é, quem a nossa energia é. E eu fico emocionada pensar e lembrar disso, que eu sou uma pessoa totalmente criativa. Assim, a minha forma de expressar é na criatividade, é na criação, é criando. Então, assim, toda vez que eu era limitada a, a não me expressar na minha criação, é como se eu estivesse ali dentro de uma panela e viessem tampar, sabe? Então, assim, é sufocar a minha energia. E aí, de tanta gente se sufocar, nossa energia é drenada. A gente não tem energia pra. Nossa, eu tô falando muita energia, né? O negócio aqui hoje é totalmente energético. E, e aí a gente não tem energia pra se expressar, a gente não tem energia pra viver, né? É exatamente isso. A nossa energia vital, ela vai sendo drenada em todo esse movimento que eu falei. E é por isso que talvez hoje eu trabalhe, o reiki seja a minha ferramenta. Porque eu quero levar para as pessoas, sabe? Eu quero levar para as pessoas esse reabastecimento energético, esse reabastecimento da própria energia. Porque quantas vezes a gente está vivendo coisas que não faz sentido pra gente, a gente não tem consciência. E aí, assim a gente vai ficando drenado e assim a gente não vai vivendo na nossa maior potência, que foi o que a gente veio para viver. Nós estamos aqui para manifestar o melhor de nós. E se a gente está drenado, se a gente não está na nossa melhor performance, a gente não consegue fazer isso. E não por acaso o Realinha está saindo, né? O Realinha está sendo gestado aqui. Se você quer participar, deixa aqui, eu vou deixar o link da lista de espera para você participar, que vai ser um ciclo de 21 dias para receber energia reiki, para você se reabastecer da energia vital. Qualquer informação pode me comentar aqui e eu vou te passar mais, ok? Então, gente, é isso. Era o que eu queria trazer hoje. Quando eu comecei a ter entendimento de como a minha energia funcionava, que tudo o que eu estava vivendo não fazia sentido com a minha energia, como a minha energia devia funcionar, eu deixei de acreditar que eu era uma pessoa preguiçosa. Hoje eu não sou uma pessoa que fica dormindo o tempo todo. Eu entendo quando eu preciso me reabastecer fisicamente, aí sim, aí eu sinto que realmente preciso descansar, aí ok. Mas hoje geralmente eu tenho mais movimento, assim, o tempo todo, assim. Sou uma pessoa que está em mais movimento por ter essa energia geradora também. Se você ficou curiosa sobre essa parte de desenho humano, pode deixar aqui que eu vou te indicar. Conheço muitas pessoas que podem falar sobre isso, mas assim, de forma muito melhor que eu. Algumas mentoras, inclusive, de desenho humano, eu posso te indicar aqui. E aí hoje eu cuido da energia da minha casa,
eu cuido da minha própria energia, eu cuido, e assim, eu consigo sentir mais essa energia de movimento, sabe? Porque nós não viemos a este mundo para ser uma energia parada. Energia parada morre. E, se, e o que eu queria trazer lá no início é: você não é o rótulo que as pessoas te colocaram. Toda vez que você sentir, toda vez que você ouvir coisas de pessoas, você é isso, você é aquilo, questione-se. Procure realmente entender se você é. E no fundo ninguém não é nada, porque nós estamos em constante transformação, nós podemos mudar o tempo inteiro. Você está no momento de alguma forma, você está em um certo estado, ficou muito coisa, mas é isso mesmo. E você pode mudar isso. E não deixe os rótulos te definirem. Quando a gente deixa os nossos rótulos nos definir, a gente perde muito tempo na vida. E a gente pode mudar, a gente é mudança, nós somos mudança, nós podemos mudar o tempo todo. E é isso que eu queria trazer. Se fez sentido para você, você recebeu algum insight, alguma coisa, explodiu a cabeça aí, ou nossa, isso também, eu vivi isso, comenta aqui, vamos trocar, porque trocando sobre isso, às vezes tem alguma outra pessoa também que tá sentindo a mesma coisa que você, que fez o mesmo insight também, e aí vai trazer também para outras pessoas. Ou se você não concorda também, pode comentar, e estou aqui pra gente falar mais sobre isso, ok? Até o próximo. Eu vou deixar aqui que não vai ter vídeo na próxima semana, porque eu estarei em um retiro, muito esperado. Eu estarei em um retiro e durante o final de semana, durante a semana não vou conseguir gravar. Então não vamos ter vídeo na semana que vem. Voltamos na próxima semana, ok? Até mais.